Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no Salmo de número 2. Nós vamos ler o versículo 12, mas mantenham a sua Bíblia aberta no Salmo de número 2. Salmo 2, versículo 12. É bom você manter a sua Bíblia aberta para ler na sua versão, porque isso ajuda demais na interpretação do texto bíblico. Salmo 2,12, eu vou ler na minha versão e depois, durante o estudo, eu vou ler na NVI. Beijai o filho, para que se não irrite e não pereçai no caminho, porque dentro de pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Quando eu postar esse estudo no YouTube, no canal da igreja, vai receber o seguinte título: O Trono do Rei. O Trono do Rei. Irmãos, esse Salmo 2 é um daqueles diversos salmos messiânicos que tratam a respeito de Jesus e falam a respeito do Messias. Apesar do Salmo 2 inicialmente fazer referência a Davi, né? É aquela ideia de profecias do Antigo Testamento, elas tinham um cumprimento próximo, mas também um cumprimento depois, né? É o que se chama, se não me engano, de censos plenos. Censos plenos. Então você tem um cumprimento imediato, próximo, não imediato, próximo, mas também um cumprimento depois. Então, quando nós falamos de profecias do Antigo Testamento, nós olhamos para trás, para o cumprimento que aconteceu lá atrás, mas também procuramos identificar no Novo Testamento alguma referência a essa profecia que vai acontecer também depois, no futuro. Nesse caso aqui, há uma referência imediata a Davi, mas também há uma referência ao rei que viria, ao Messias que viria, não é? Conforme disse um comentarista, na perspectiva de tipologia, Jesus é o cumprimento desse salmo. Jesus é o cumprimento do Salmo 2. O Salmo 2 se cumpre em Cristo. Temos três fatos que se destacam aqui nesse salmo. Nos versículos 1 a 3, nós temos a conspiração da terra. Nós vamos ver isso daqui um pouco mais devagar daqui a pouco. Nos versículos 4 a 9, nós temos o riso do céu. Nos versículos 10 a 12, o conselho de Deus, e encerra, né? 10 a 12, vai até 12, né? Então, 1 a 3, a conspiração da terra, 4 a 9, o riso do céu, 10 a 12, o conselho de Deus. Não há identificação do autor no próprio Salmo, porém, mais tarde, em Atos capítulo 4, versículos 25 e 26, Lucas vai identificar e vai citar Davi como sendo o autor desse salmo. Então, pela própria referência, pela própria citação no Novo Testamento de textos, ou de pedaços, de um versículo desse salmo, nós sabemos que Davi foi o autor, não é? Interessante que, da mesma forma como o Salmo 1, que a gente viu na quarta-feira passada, começa com bem-aventurado, na minha versão aqui, e na NVI não fica tão claro, o Salmo 2 termina com bem-aventurados. É uma situação de bem-aventurança. Talvez a diferença seja a quem está se referindo, não é? No Salmo 1 nós vimos que a diferença, ele destacou muito a diferença entre o ímpio e o justo. O justo é bem-aventurado. No Salmo 2, eu acho, e a ideia é mais relacionada
ou mais dirigida às nações. A nação será bem-aventurada, não é? Aqueles que nele se refugiam, mas está se referindo muito mais aos povos, às nações de uma maneira geral. Nos versículos 1 a 3, irmãos, e a gente vai ver essa questão da conspiração daqui a pouco, o salmista vê a revolta das nações contra o Senhor. É um levante, as pessoas estão se revoltando, se rebelando contra o Senhor, contra Deus e contra o seu ungido. Nos versículos 7 a 9, há um decreto da autoridade de Deus. Aliás, nos versículos 4 a 6, ao menosprezo divino. 7 a 9 é um decreto da autoridade que Deus dá ao seu ungido, ao rei, né? Na realidade é o discurso do rei decretando o seguinte: olha, Deus me deu autoridade, e porque Deus me deu essa garantia dessa autoridade, eu sairei vitorioso. E nos versículos 10 a 12, o salmista extrai lições que os povos rebeldes deveriam aprender. Vamos dar uma olhada então, bem devagar aqui, nessas ideias que eu mencionei de forma muito rápida, e a gente vai falar um pouco mais devagar. Em primeiro lugar, a conspiração da terra, capítulo 2, versículos 1 a 3, é o que nós vamos ver agora. No capítulo 1 nós temos o seguinte, eita, está engasgado hoje, Salmo 2, versículo 1, Salmo não tem capítulo, não é? Porque se enfurecem os gentios e os pobres se imaginam coisas vãs. Ok, então vamos devagar agora. Interessante que no Salmo 1, no Salmo 1 é o hábito, gente, é o hábito. No Salmo 1, os justos estão meditando na lei do Senhor. Agora no Salmo 2, os justos estão se rebelando. Os justos, os homens estão se rebelando. Os homens estão conspirando contra Deus. É uma revolta contra Deus. Um comentarista chamado Atkinson, ele fala que todas as nações, né, estão envolvidas nessa revolta. Gentios, povos, reis e príncipes. Todas as pessoas, todas as nações, judeus, gregos e romanos, se a gente pensar em termos lá de Atos, todos os níveis, povos, reis e príncipes, todas as gerações. O que a ideia que o Salmo está nos trazendo é que há uma rebelião da humanidade contra Deus. Em primeiro lugar, nós encontramos essa fúria. Releia comigo a primeira parte do versículo 1. Por que se enfurecem os gentios? Irmãos, aqui o texto está dizendo o seguinte: eles estão furiosos com Deus. Eles estão tão furiosos que eles se propõem a fazer uma insurreição, se amotinarem, se rebelarem contra Deus. É como se fossem, e a ideia aqui no texto, é como se fosse um mar revolto, um mar tempestuoso. Um comentarista também chamado Arival Dias Casimiro, ele fala que é como se fosse um mar enfurecido batendo contra uma tempestade. Eu estava vendo hoje de manhã, não lembro bem, eu estava vendo umas filmagens lá de Nazaré, das ondas de Nazaré. Eu não sei bem onde fica Nazaré, mas são ondas gigantes de Nazaré.
e vê aquelas ondas enormes, metros e metros de altura. São ondas que às vezes chegam a 30 metros, irmãos, de altura, e vê aquelas ondas e batem na rocha. A figura que me veio à mente foi essa daqui. Você tem uma multidão enfurecida, como uma tempestade, com ondas impetuosas batendo contra a rocha. E a rocha não mexe 1 milímetro. Ela não cede. Não adianta essa revolta contra Deus. Não vai dar em nada. Na realidade, essa revolta do povo, a revolta da humanidade, dos homens contra Deus, é uma tentativa de descobrir uma forma de destronar Deus, ou então uma forma de destruir Deus, porque é isso que os homens querem. E essa tentativa eles vão fazendo, isso vem acontecendo há muito tempo. E um outro comentarista, de vez em quando eu vou falando, vou repetir esses nomes aqui, Purtzer, ele diz que isso expõe a natureza do pecado, porque a natureza nada mais é do que uma rebelião moral contra Deus. A natureza do pecado é uma rebelião moral contra Deus. O pecado nada mais é do que uma revolta contra as leis de Deus, né? Conforme fazia um professor meu, é como se a pessoa estivesse fazendo assim para Deus. É uma revolta contra Deus. Isso que o pecado é uma rebelião. Aí, nesse furor ensandecido dessas pessoas, eles começam a imaginar coisas. Olha comigo a segunda parte do versículo 2. Aliás, no versículo 1 mesmo. As nações e os povos tramam em vão. Nessa versão mais antiga, diz assim: os gentios e os povos imaginam. Eu não sei se na sua versão está assim. Imaginam coisas vãs. Irmãos, a imaginação deles, essa trama, conforme a NVI traz, isso não vai dar em nada. Não tem proveito algum, é completamente inútil. É como aquelas ondas daquelas rochas, não mudam as rochas, não movimentam as rochas nenhum milímetro. De uma determinada ótica, é até irracional, sem esperança. Interessante a versão desse linguagem de hoje, porque planejam as nações pagãs fazer revoltas, porque perdem tempo pensando em revoluções. Perdem tempo, é inútil, Deus não muda, não adianta se revoltar contra Deus. Alguém me falou, irmãos, a minha memória, ela é muito, graças a Deus, ela é curta, e às vezes a pessoa me fala, eu não me lembro quem falou, né? Então, mas alguém me falou que uma família tinha uma pessoa muito doente na casa dela, e desenganada, e aquela família estava clamava aos gritos durante dias para que Deus curasse aquela pessoa. Só que ela morreu. Ela morreu. E aí? E isso aconteceu? Elas se revoltaram contra Deus. Ficaram chateadas com Deus. Revoltadas. Por que Deus não curou, já que nós clamamos? É uma teologia distorcida. Ontem na classe de novos membros é uma bênção, né? É bom, a gente aprende. Eu gosto. E a gente para conversar, e a gente conversa sobre coisas básicas e importantes, e dentre as ferramentas do crescimento, do novo ser de Cristo, está a oração. E nós sempre oramos de acordo com a vontade de Deus, para que a vontade de Deus seja feita. E se nós pedirmos segundo a sua vontade, tudo aquilo que nós pedimos, Ele vai fazer. Sim, esse é o princípio.
não conforme a minha vontade. Então eu falei, olha, nós oramos para que Deus curasse pessoas aqui na igreja, e Deus curou. Pelo menos 2 irmãs estavam desenganadas, irmãos, a ponto de eu chegar e ter que ir lá para preparar a pessoa, porque os médicos falaram, não tem mais jeito. E Deus foi lá e estendeu a mão e curou. Mas outras pessoas, nós oramos para que fossem curadas, e Deus não curou. E aí? Aliás, o que eu usei, a ideia foi o seguinte, e Deus já te curou definitivamente, levando para o céu. Né? Então, você está pedindo cura, então deixa eu curar de vez. Eu vou curar definitivamente, vou levar para o céu. Então não adianta as pessoas se revoltarem contra Deus, tentarem destronar Deus, derrubar Deus, destruir Deus. Esses são planos vãos, imaginação inútil, não vai chegar a lugar nenhum. Querem ser grandes e sábios, querem viver sem Deus, querem construir altares para si mesmos. Então essas pessoas, na realidade, querem destruir Deus, porque no íntimo é aquela síndrome de Eva, né? Olha, o diabo disse, se você comer desse fruto, você será igual a Deus, conhecimento do bem e do mal. O desejo de Eva era ser igual a Deus. E isso tem permanecido ainda na vontade dos corações da humanidade. Querem ser iguais a Deus. E aí vão destruir Deus, vão dizer que é um mito, foi criado, é um mito da fé, é um mito da religião e tantas coisas mais a fim de destruir a pessoa de Deus, mas isso é vão. Em terceiro lugar, tem uma oposição aberta contra Deus e seu Messias. Olhe comigo o versículo 2. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem, é uma oposição aberta. É interessante que em Atos capítulo 4, versículos 26 e 27, Pedro e João vão citar essa passagem durante a perseguição contra a igreja que a igreja estava sofrendo em Jerusalém, que eles estavam sofrendo e a igreja estava sofrendo. A perseguição ao povo de Deus é uma perseguição contra o próprio rei, contra o próprio Deus, contra o seu próprio ungido. O povo se juntou às autoridades contra Jesus e contra a sua igreja. Não foi isso que aconteceu, irmãos? É uma rebelião declarada. Os reis da terra tomam posição. Algumas versões dizem, os reis da terra se levantam. Essa ideia de se levantar é se preparar para a guerra. Irmãos, os homens ímpios estão numa guerra declarada contra o Senhor. Ao longo da história, os príncipes, os grandes, os líderes, os grandes pensadores, grandes filósofos, cientistas, os poderosos desse mundo se mancomunam numa guerra declarada contra Deus. De vez em quando eu vejo na internet, eu não me lembro literalmente a frase, mas a pessoa está dizendo o seguinte, nós falamos de política hoje para que daqui a pouco, quando nós possamos, para que nós não possamos falar de Jesus daqui a pouco. Para que possamos falar de Jesus. Nós falamos hoje de política para que amanhã nós possamos falar de Jesus, exatamente. Essa é a ideia. Porque a tendência do mundo, nessa revolta contra Deus, é impedir
tem um candidato a deputado federal que o grande sonho dele é impedir que o evangelho seja proclamado nas ruas, nas praças. Esse é o desejo dele. Irmãos, vendo a história do hino que vai ser cantado no domingo à noite, temos por lutas passadas umas temíveis cruéis, e durante a construção do templo da primeira igreja batista de Niterói, eles passaram situações difíceis, veio um vendaval e destruiu a construção de pessoa, situação complicada, você está lá construindo com sufoco, e não, possivelmente não esse templo mais antigo, aí de repente está construindo um vendaval, quem é esse Deus? Né? Aí os contrários ao avanço da fé evangélica puseram fogo no restante que sobrou do vendaval. E naquela época os crentes eram apedrejados, irmãos. Então esse tipo de perseguição vai acontecendo. Mas o pastor que escreveu a letra do hino, não vou lembrar o nome agora, Avelino, uma coisa. Ele disse uma coisa, ele foi buscar na Bíblia algo que servisse de consolo para ele e para a igreja. Não, o pastor que era pastor da igreja, na época, que escreveu a letra desse hino, temos por lutas passadas umas temíveis cruéis, né? Ele disse assim, que ele chegou lá em Romanos 8 e encontrou: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, por isso que ele escreveu: sim, Deus é por nós, quem vencerá? Dá-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos a livrar. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvarei. Aí você olha assim, olha a igreja de Niterói hoje, primeira igreja batista de Niterói. Não adianta, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas os povos se levantam contra o Senhor, se levantam contra a igreja do Senhor, uma guerra declarada. Qual é a motivação dessa conspiração? Olha o versículo 3, por gentileza. Façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Irmãos, as pessoas querem se entregar sofregamente, intensamente ao pecado. Então, qualquer coisa que venha lembrar-lhes do seu pecado, isso é rejeitado, e é contra isso que eles se rebelam. Eles querem se livrar de Deus para continuarem cometendo toda sorte de pecados, de abominações, e para isso eles querem criar os seus próprios deuses, para não terem restrição alguma para as suas práticas pecaminosas, né? Aquele comentarista que eu falei ainda há pouco, Arival Casimiro, ele disse que as autoridades e o povo não querem se submeter à soberania de Deus, nem aos limites impostos pela sua palavra. Eles se rebelam contra isso. É contra isso que eles estão. Irmãos, o ateísmo, se você olhar de uma forma mais apurada, o ateísmo não é uma questão meramente intelectual, mas moral. O homem, quando não quer mudar a sua conduta, ele muda a sua teologia, entende? Para não mudar a sua conduta, ele vai mudar a sua teologia. Por isso nós temos hoje aberrações dentro das igrejas evangélicas. A teologia sendo mudada. É impressionante. Uma vez eu li uma afirmação de um evolucionista
que ele falou claramente, olha, o evolucionismo parte do princípio de que nós não queremos ter a quem prestar contas dos nossos atos. Então, Deus, eu vou declarar que Deus não existe, porque eu vou poder fazer e ficar bem com a minha consciência, porque eu não vou ter a quem prestar conta. Mas Deus se ri disso tudo. A fúria dos homens produz um riso de desespero de Deus. Quer destronar Deus do coração, da vida, da nação, do dia a dia, das decisões, da mente, tudo, né? Tudo que se refere a Deus, né? Por isso que tem muitos lugares que algumas cidades, estados, países tiraram os crucifixos dos tribunais, das escolas, dos hospitais. As Bíblias hoje em dia são proibidas de estarem nas escolas, mas livros de perversão que ensinam práticas distorcidas tem um monte lá. Tem um chamado de literatura ainda, né? Sim, é mais fácil. Irmãos, ninguém pode lutar contra o Todo-Poderoso e prevalecer. Então aqui nós temos dois fatos logo em seguida. Em primeiro lugar, o riso de Deus. Olha comigo o versículo 4. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçou deles. Gente, é uma coisa insana. Como é que pode a criatura se rebelar contra o seu Criador? Como é que pode um homem se rebelar contra o Deus Todo-Poderoso? Deus age com humor e até com desdém essa conspiração dos homens. Ele não está nem um pouco ameaçado pelos líderes, pelas pessoas que fingem que ele não existe. Deus se ri. É isso que Deus faz. Mas após o riso de Deus, vem a ira de Deus. Olha o versículo 5. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: agora é o momento que Deus vai falar. Agora Deus fala. Essa rebelião do homem tem limite. Estudando lá Abacuque, né? Rapaz, que textos difíceis de fazer aquela teologia bíblica. Eu estou encontrando muita dificuldade. A única coisa que eu penso lá naquela teologia bíblica de Abacuque, naqueles questionamentos de Abacuque, quando chega no capítulo 3, está beleza. Agora prepara o sermão no capítulo 1, capítulo 2. Tudo se resolve no capítulo 3, 1 e 2. Então levanta questionamentos muito sérios. E ele fala: peraí, esse povo está cheio de violência, eles estão afastados de Deus. Abacuque fala, e Deus responde: fica tranquilo que eu vou mandar os babilônios, os caldeus para destruir esse povo. Aí Abacuque fala: mas Deus, os caldeus são piores do que os judeus. Como assim? Isso é incoerente com a sua santidade. A única coisa que eu posso pensar ali, em primeiro lugar, que Deus é soberano, mas Deus, ele vai usar quem ele quiser, né? Mas em segundo lugar, eu vejo Deus apontando para o juízo. A maldade dos homens, mesmo nos caldeus, tem um fim. E no capítulo 2 ele vai dizer, ele vai narrar a destruição dos babilônios. Tem um fim, tem um juízo. Por mais que se pareçam poderosos, um dia eles vão ter que sofrer debaixo da ira e do juízo de Deus. Irmãos, Deus nem sempre retribui a rebelião do homem no momento em que ele age, no momento do seu procedimento errado, da sua loucura. Às vezes Deus dá corda, e muitas vezes os homens pensam que vão poder escapar do juízo de Deus, mas no tempo certo ele fala, aí a terra se estremece. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Quando o Senhor fala, meu irmão, aí não tem mais jeito. Aí a coisa fica complicada.
O Salmo então vai apresentar a vitória do Messias, versículos 6 a 9. Irmãos, longe de Deus ficar em apuros com essa conspiração dos homens, ele vai constituir seu filho como rei dos reis. Essa é a grande resposta. Ele vai dar ao seu filho, ao seu ungido, todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. Não é isso que Mateus 28, 18 diz? Eis que é me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Então temos 4 verdades aí nesses versículos 6 a 9. Em primeiro lugar, temos o reinado do Messias. Olha o versículo 6. Eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. O Deus que está no trono é quem governa a história. É Ele quem estabelece. Ele levantou Davi. Sim, a princípio, o Davi menor. Mas o Davi maior virá e será estabelecido pelo próprio Deus. É Ele que levantou o Messias, o Rei dos Reis. E olhando na época daquele salmo, quem levantará esse Messias, o Rei dos Reis, e o seu trono jamais será abalado e jamais terá fim. Mas não é um rei qualquer, existe uma filiação do Messias. Olha o versículo 7. Proclamarei um decreto do Senhor, ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. A princípio, irmãos, logicamente que está se referindo a Davi. Mas eu vejo também aí uma expressão de um Deus que foi eternamente gerado no passado e se fez homem, porque esse projeto divino de Jesus se fazer homem, isso aconteceu na eternidade passada. Então está apontando para esse Messias que viria e se encarnaria e se faria homem. Lá no batismo de Jesus, em Mateus capítulo 3, quando Jesus sai das águas, uma pomba pousa sobre Jesus, que é o Espírito Santo, e uma voz do céu diz: eis meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho muita alegria, ou em quem muito me agrado, não é? Também quando lá no Monte da Transfiguração, enquanto Jesus estava lá com os discípulos, veio diante de uma nuvem, no meio de uma nuvem surgiu uma voz dizendo: este é meu filho amado, a ele ouvi. Isso também em Mateus capítulo 17. Tu és meu filho, hoje te gerei. Paulo vai usar essas palavras para se referir também à ressurreição de Jesus, lá em Atos capítulo 13, versículo 33. Mas também em Hebreus, essa mesma expressão, tu és meu filho, hoje te gerei, vai ser usada para dizer que Jesus é superior aos anjos. Hebreus capítulo 1, versículo 5. E também em Hebreus vai ter essa mesma expressão. Olha só quantas vezes eu estou falando que essa expressão surge no Novo Testamento. Vai ser usada para dizer que Jesus foi feito sumo sacerdote pelo próprio Deus, segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem de Arão, que é uma ordem toda própria, toda especial, é uma classe única de sacerdócio, lá em Hebreus capítulo 5. Então, esse texto tem muitas referências e tem muitos significados importantes no Novo Testamento. Mas, antes de tudo, ele aponta para uma eternidade passada, para um Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, que são um só em essência.
Então, esse texto está apontando, está extrapolando a figura de Davi, está indo bem além, está se referindo ao próprio Cristo. Em terceiro lugar, nós temos a herança do Messias. Olha o versículo 8, por favor. Pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. A herança do Messias. Irmãos, essa promessa está relacionada à redenção. Uma vez que Jesus morreu para, com o seu sangue, comprar todas as pessoas de toda tribo, povo, nação e língua. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Essa é a herança de Cristo. Todos, muitos, né? Entre muitos será contado, né? Muitos serão recebidos, comprados por ele, de todas as tribos, língua, povo e nação. Deus prometeu, e William MacDonald disse isso, que Deus prometeu domínio universal ao seu Filho, de modo que toda a terra se submeterá à sua autoridade, e seu reino se estenderá de mar a mar. É o domínio completo do Senhor Jesus. Em quarto lugar, o quarto fato do que nós encontramos aí nesses versículos 6 a 9 é o governo do Messias. Olha o versículo 9. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. Muitas vezes quebrar o vaso era uma linguagem da Mesopotâmia antiga, se referindo a governo. Isso a Bíblia reformada, no comentário, diz isso. A vara aqui, ou é a vara do cajado do pastor, ou então é o cetro de um rei, porque essa mesma vara depois foi considerada como cetro de um rei. Então, a ideia do rei como um pastor, isso não é muito distante nos ensinos do Antigo Testamento. Spurgeon diz que Deus deu ao ungido a vara de ferro, com a qual ele fará em pedaços as nações rebeldes, e apesar da força imperial, eles não passarão de vasos de oleiro. Gente, imagine, você tirar aquele vaso de barro, e você está com uma vara de ferro, grossa, destruindo uma facilidade imensa. Não adianta o vaso tentar se rebelar. Por mais que se ache poderoso, não vai conseguir encontrar resultado. Serão facilmente despedaçados com a vara de ferro que está na mão do onipotente Filho de Deus. Conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25, aqueles joelhos que não se dobram, um dia serão quebrados. Eu coloquei, acho que na meditação de hoje, eu não me lembro bem, da tarde, não sei se foi ontem ou se foi hoje, eu disse o seguinte, naquela meditação do Evangelho de João, naquele episódio, quando só João narra, quando o Judas chega lá com aquela turba para prender Jesus, e Jesus pergunta: o que vocês estão buscando? Estão buscando Jesus. Ele falou: sou eu. O que aconteceu? Pum, tombaram. Então eu vi aqui duas evidências, né, nesse fato. Em primeiro lugar, é a presença majestosa de Deus. Quando ele falou sou eu, está se identificando como eu sou de Êxodo. A gente faz um link. Então é o Deus, é o Yahvé, o Jeová, é o Deus da aliança, o Deus do passado, o Deus que operou
maravilhosamente libertando o povo, que povo toma, porque diante de um Deus todo-poderoso, não tem como. Mas também eu vejo ali, irmãos, um prenúncio do que aconteceu em Mateus 28, versículo 18. Eis que ele dado toda a autoridade no reino dos céus e da terra. Deus deu a Cristo toda a autoridade. E perante tão grande majestade, as pessoas tomam. Não tem jeito. Não tem como. Só que quando Jesus voltar, isso aponta para a volta de Cristo também. Quando Jesus voltar, todos os joelhos se dobrarão. Alguns vão se dobrar de alegria e adoração. Outros serão quebrados. Não terá outro jeito. Serão obrigados a reconhecer o poderio de Cristo. Contando ainda com a paciência dos irmãos, vamos ver o conselho de Deus nos versículos 10 a 12, que também temos 4 fatos importantes aqui. Versículos 10 a 12. Em primeiro lugar, temos 4 conselhos na realidade. Em primeiro lugar, abra seus ouvidos. Olha o versículo 10. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Aceitem a advertência. Em vez de conspirar contra o Messias, ó reis, líderes, poderosos, sejam prudentes e ensináveis. Abram os ouvidos para as advertências que estão sendo feitas. Estejam com seus ouvidos atentos. Em segundo lugar, o segundo conselho é: abra as suas mãos. Olha a primeira parte do versículo 11. Adorem o Senhor com temor. Na minha versão, que eu gosto mais nesse sentido, diz assim: servir ao Senhor com temor. Toda adoração é um serviço. E para o reino de Deus, todo serviço no reino é uma manifestação de adoração. Por isso que existe essa possibilidade trazida pela NVI. Mas o que Deus está dizendo aqui? Os reis devem servir ao Senhor. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, príncipes, reis, presidentes devem servir ao Senhor e assim adorar ao Senhor através do seu serviço. Devem colocar as suas mãos para fazer o bem, expressando um santo temor. Adora o Senhor com temor, irmãos. É um bendito temor, é uma reverência santa perante esse Deus tão majestoso, tão grandioso, esse rei tão poderoso. Então o que eu tenho que fazer? Temer. Uma reverência sem igual perante ele. Eu sirvo e ao mesmo tempo, eu sirvo com alegria e ao mesmo tempo nós tememos ao Senhor. Em terceiro lugar, o terceiro conselho é: abra o seu coração, exultem com tremor. Na minha versão diz: alegrai-vos com tremor. A ideia é a seguinte: o Messias deve ser o centro dos nossos afetos. A nossa alegria, a nossa exultação deve ter como fonte o Messias. Ele deve ser o motivo, conforme diz o cântico, o motivo da nossa alegria. O centro do nosso coração, o centro dos nossos afetos, ele deve ser a razão mais profunda da nossa devoção. É isso que o salmista está dizendo. E finalmente, o último conselho que o salmista nos dá está lá no versículo 12: abra seus lábios, beije o filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois no instante acende-se a sua ira.
Como são felizes ou bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Beijem o Filho. A Bíblia Reformada também, irmãos, comentários bíblicos é uma bênção. Você não precisa aceitar tudo aquilo que ele diz, né? Então você tem que ter uma firmeza, né? E também não crer que aquilo seja inerrante, porque não é. Mas eu acho uma coisa interessante, que quando fala a respeito de costumes, uma forma de reverência na antiguidade era ou você beijava a orla, né, do manto do rei, ou beijava a mão. Então, essa ideia de beijar o filho é um sinal de reverência, mas podemos também entender que é um sinal de amor. O que o salmista está dizendo aqui? Em vez de se rebelarem, imaginarem coisas que não vai dar em nada, perderem tempo, não é? Vocês precisam beijar o filho, manifestando amor, manifestando respeito, manifestando reverência e reconhecimento. Por dizer, aquele que eu mencionei anteriormente, ele diz que beijar o filho é visto como uma homenagem submissa a ele, é o mesmo que você se inclinasse até o chão em reconhecimento de quem ele é. E finalmente, irmãos, no livro de Apocalipse, nós encontramos o quadro final, onde vemos Cristo governando com o cetro de ferro e portando o seguinte título: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Apocalipse capítulo 19, versículos 15 e 16. Amém, irmãos? Que salmo maravilhoso, né? Por isso que esses dois salmos, eles introduzem o saltério. O Salmo 1 fala a respeito da maravilhosa lei do Senhor, que distingue entre o justo e o ímpio. E o Salmo 2 fala sobre o Messias, o Rei ungido. A partir de então, todos os outros salmos serão desdobramentos desses dois salmos iniciais. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque podemos aprender muito, Pai. É o Teu Santo Espírito que nos ensina de fato, Deus. Ajuda-nos cada vez mais a nos aprofundarmos no conhecimento de Ti mesmo, nos aprofundar no conhecimento de Jesus, reconhecendo a cada dia como Rei dos Reis, como soberano Senhor, e que o meu pecado possa a tal ponto ser odiado, porque antes de tudo significa uma rebelião, uma revolta contra a Tua vontade sobre a minha vida, contra a Tua lei. Ajuda-nos, ó Pai, a não pecarmos, mas no momento em que pecarmos, pedimos que o Teu Filho Jesus venha nos perdoar quando nós confessarmos os nossos pecados e clamarmos pela Tua purificação, pelo Teu perdão, humildemente em arrependimento. Obrigado porque Cristo propiciou que isso fosse possível através do Seu sangue. Ó Deus, se não tecemos, glorificamos a Cristo. Receba o nosso louvor. Em nome de Jesus. Amém.